Na carta de Paulo aos Colossenses, ele disse: Eu me esforço para que vocês tenham as riquezas de uma compreensão plena do conhecimento do mistério de Cristo, que Deus concede a vocês. Você pode pensar que não há mistério em Cristo e acreditar, como qualquer cristão acredita, que Cristo é Jesus, o Filho de Deus, mas Paulo não afirma isso. O que Paulo está tentando fazer é mudar suas ideias fixas do passado, para que você tenha a mesma compreensão e conhecimento plenos do mistério de Cristo, que Deus concede a vocês. Paulo nos diz que Cristo é a nossa vida humana. Agora, se vocês reunissem todas as suas experiências ao longo de todas as gerações em um único jovem, esse seria Davi. É nele que flui a semente de Cristo. Este é o mesmo Davi que foi ungido pelo Senhor e a quem foi dito que daria à luz um filho que se tornaria filho do Senhor, sendo um com o Senhor. Em outras palavras, Davi daria à luz um ser que é seu pai. Esse é o mistério. Abrigado em você, ser humano, está a semente de Cristo, que brotará e florescerá em plenitude como Jesus, o Senhor. Até que Davi seja formado em você, você poderá descrever Cristo de muitas maneiras, mas ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Isso é verdade, pois o Espírito Santo traz à sua lembrança tudo o que lhe foi dito no princípio. Para entender isso, vejamos a parábola do filho pródigo. Na história, aquele que ficou em casa reclamou porque, quando o filho que entrou no estado pródigo retornou, o pai matou o bezerro gordo e lhe deu o manto e o anel. Deram-lhe sandálias para os pés, e muita coisa aconteceu por ele. Então o pai disse: Filho, tudo o que é meu é teu. É justo que nos alegremos e nos alegremos, pois teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Posso dizer-lhe, antes de entrar neste mundo de tribulação e morte, você era Deus Pai, mas não sabia disso. Você teve que entrar nesta experiência para saber que o mundo e tudo o que nele há são seus. E, uma vez que tudo pertence ao Pai, a única maneira de saber que tudo é seu é se tornando o Pai. Você poderia possuir a terra, mas se não soubesse que tudo nela era seu para ser tomado, poderia morrer de fome, sem saber como se apropriar dela. Antes de vir a este mundo, você existia, mas não sabia que existia. Portanto, não tinha consciência de tudo o que possuía. Abandonando a consciência do ser, você veio para cá e se perdeu, enquanto sua consciência vagava de um estado para outro. Mas quando sua jornada chegar ao fim, você retornará à sua consciência celestial. Então, o Pai o abraçará e colocará sobre você seu manto e seu anel de autoridade. Você receberá o bezerro cevado, que é um símbolo de abundância. Sapatos serão colocados em seus pés para designar sua liberdade, pois somente escravos andam sem sapatos. Então, aquilo que é personificado como humanidade estará diante de você para revelar sua paternidade. Isso não está explicitado nas Escrituras, mas, como disse Blake, e ele era um grande estudioso das Escrituras. Aquilo que pode ser explicado ao idiota não vale a pena o meu cuidado. Os profetas e os apóstolos queriam despertar as faculdades do homem para a ação. Eles não explicitaram tudo, para que o homem cavasse e encontrasse a semente dentro de si. Cada criança nascida de mulher contém esta semente crística incorruptível que possui o poder de autoexpressão e autodesenvolvimento. E cada homem está destinado a amadurecer e se tornar seu próprio pai. Se você vem da humanidade, então a humanidade é seu pai, e se o símbolo da humanidade é Davi, e você vem de Davi, então ele é seu pai, mas não para sempre. Tendo plantado a semente crística na humanidade, com o tempo ela brotará e florescerá e realizará tudo o que estava contido nela. E quando a humanidade tiver cumprido completamente sua função, você olhará para trás e verá Davi, aquele que o gerou no mundo temporal, diante de você e o chamando de pai. Então você terá amadurecido, pois se tornará o pai do seu próprio pai. Este é o mistério de Cristo, pois o Senhor, falando por meio de seu profeta Samuel, disse a você que, quando você estiver reunido e se deitar com seus pais, eu suscitarei seu filho depois de você, que sairá do seu ventre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Saindo do seu corpo, ele parece ser seu filho, mas é ele quem diz: Meu pai é aquele a quem vocês chamam Deus, pois eu conheço meu pai, pois ele e eu somos um. Um dia,
todos descobrirão que ele é Deus Pai, cujo Filho é a humanidade, trazido à tona como um único ser chamado Davi. Espero que vocês entendam, pois não consigo explicar com mais clareza. Estou lhes contando minhas experiências com as Escrituras. Não as estou fabricando, acrescentando ou especulando sobre elas, mas explicando as Escrituras da forma mais clara possível, pois eu, como Paulo, me esforço por vocês, para que tenham todas as riquezas de uma compreensão segura e do conhecimento do mistério de Deus em Cristo. O termo mistério divino de Cristo é usado para expressar tanto a raça humana quanto o indivíduo que alcançou o ideal que Davi representa. A raça humana certamente não é ideal. Está dispersa e sempre em guerra, mas quando a raça termina, suas experiências são reunidas em um único e belo ser. Enquanto a humanidade está dispersa, sua beleza não pode ser vista, mas no final da jornada todo o seu horror é reunido e personificado como um jovem glorioso chamado Davi, o Filho de Deus, que é o próprio Deus. Foi Deus quem se enterrou na humanidade, e no final Deus sai da humanidade. Saindo, ele é filho da humanidade, mas quando Davi aparece, ele é filho de Deus, revelando seu Pai. Quando essa semente de Cristo florescer e frutificar em vocês, individualmente, vocês compartilharão o fruto do seu trabalho, contando a todos que os ouvirem sobre o mistério de Cristo. Você notará na história do filho pródigo que foi o segundo filho que saiu. É sempre o segundo filho. Caim matou Abel, o segundo filho. Isaque, o segundo filho de Abraão, foi oferecido em sacrifício ao Senhor. Então, somos informados de que o Senhor amava Jacó, o segundo filho, e odiava Esaú. Disse que Judá gerou os gêmeos de Tamar, que, quando o primeiro nasceu, a parteira colocou um cordão vermelho em seu dedo para identificação, mas quando ele puxou a mão de volta, o segundo filho, Pérez, saiu. Leia a genealogia de Jesus e você encontrará todos esses segundos filhos registrados lá, pois esse segundo filho não é uma criança que sai do ventre de uma mulher, mas a escolha de Deus. Você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Então você saiu para que soubesse que é um com Deus e que não há nada além de Deus. Não importa quantos bilhões de nós existamos aqui agora e quantos mais virão, há muitos que serão deixados para uma era futura. Eles sairão eventualmente, mas todos nós retornaremos como Deus Pai antes de decidirmos embarcar em outra aventura no mundo da morte. Você é abençoado porque é o segundo filho e amado por Deus. No estado de Jacó, Deus lhe disse: Eu sou a sua herança. Como você saberá que isso é verdade? Você saberá quando o Filho de Deus o chamar de Pai, pois quando ele o fizer, você herdará a Deus. A história das Escrituras é a história mais fantástica e incrível que você pode ouvir e aceitar. Você consegue acreditar que se tornará o pai do seu próprio pai? É incrível, mas é verdade, pois é exatamente assim que o livro de Mateus começa. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Agora, essa genealogia é invertida, pois a Bíblia se baseia em uma peculiar inversão de ordem. Ao longo de toda a Bíblia, o segundo se torna o primeiro, até o final, quando você se vê emergindo da humanidade. Então a humanidade se solidifica e se forma em um único ser, que se apresenta diante de você e o chama de Pai. Eu saí da humanidade, pois saí desta vestimenta da morte e nasci do alto. 5 meses depois, vi a humanidade, fundida em um único ser, diante de mim e me chamar de Pai. Então eu soube que havia experimentado aquele estado para me unir ao ser celestial chamado Jesus, o Senhor. Agora sou um com a personificação de todos aqueles dentro dos quais a semente crística rompeu e floresceu em frutos, pois Davi, a personificação da soma total de toda a humanidade e suas experiências, me chamou de Pai. Pense nisso e você encontrará Davi, aquele que foi ungido com o destino de senhorio. Samuel foi instruído a levante-se e unja-o. Tomando o óleo sagrado, ele ungiu Davi no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante Davi nunca mais perdeu uma batalha. Embora Davi tenha feito tudo o que o homem é acusado de fazer, o Senhor nunca o condenou, porque Davi estava sempre fazendo a vontade do Senhor. Foi o Senhor quem disse: Encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Tudo é a vontade do Senhor. Como eu quis, assim será.
Como eu propus, assim se realizará. Meu espírito não voltará atrás até que eu tenha executado e cumprido os desígnios da minha mente. Nos últimos dias você entenderá isso perfeitamente. No jornal de hoje, li que a máfia, seja lá quem for, queria vender um certo detergente para as lojas AIP e, quando a AIP se recusou, 2 gerentes foram baleados, e ao longo de 2 anos, seus armazéns foram incendiados, custando às lojas mais de 50 milhões de dólares. Um jovem de 20 anos foi capturado. Ele foi usado como testa de ferro, enquanto seus chefes, com seus bilhões, permanecem escondidos. Isso é o que se conhece como causas aproximadas. O jovem será julgado e condenado por um trabalho pelo qual recebeu 100 dólares. Mas, em sua mente, ele tinha orgulho de servir aqueles que eram tão poderosos. Você pode se perguntar que bem pode resultar dessa experiência, mas resultará. O tempo provará que tudo é bom, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Não há nada que o Senhor não possa resolver, porque Ele é o mestre da arte. Aquilo que você e eu julgamos como discórdia será resolvido em perfeita harmonia. Então, um dia, todas as experiências estarão diante de você, reunidas em um único jovem cuja beleza é tão grande que você não consegue acreditar que ele possa ser a soma total de todos os horrores pelos quais você passou. Davi é a personificação da raça humana e sua beleza é indescritível. E quem é o pai dele? Eu sou. Então, quando lhe perguntam: o que pensais do Cristo? De quem é filho? Eles respondem: filho de Davi. Então ele pergunta: por que, então, Davi, no Espírito, o chamou de Senhor? Se Davi assim o chama de Senhor, como pode ser filho de Davi? Antigamente, uma criança sempre se referia ao pai como meu Senhor. Quando Davi está diante de vocês, ele está diante de alguém chamado Jesus e os chama: meu Pai, meu Senhor. Assim como Paulo, eu lhes digo quem eu sou, e vocês não entendem. Mas agora eu vou para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês, pois eu e meu Pai somos um. Permaneçam onde estão agora até que sejam revestidos do poder de entender as coisas que eu tenho tentado lhes dizer, pois eu me esforço por vocês para que tenham todas as riquezas de uma compreensão segura e do conhecimento do mistério de Deus em Cristo. Compartilhei o mistério de Deus sobre Cristo com vocês esta noite. A palavra Cristo é usada como a raça humana completamente personificada na forma ideal de Davi e também como o indivíduo que realizou esse ideal. Todo aquele em quem esse ideal é realizado torna-se um com o único e verdadeiro Jesus. No minuto em que o mistério de Deus sobre Cristo se realiza em você, você é o Senhor Jesus, mesmo que ainda carregue sua identidade atual, e aqueles que o conhecem pelo seu nome continuarão a vê-lo como seu amigo. Mas quando você tirar esta vestimenta, será pela última vez, pois você é o Senhor Jesus. E enquanto estiver aqui, você pode colocar sua vestimenta no que o mundo chama de sono e, como o Senhor Jesus, fazer sua obra, despertando aqueles que você atraiu para si, para um estado de vivificação. Noite após noite, tento abrir seus olhos para que você não continue no sono da morte. Então, retorno a esta vestimenta chamada névoa e a pego novamente por causa das minhas obrigações neste mundo. Todas as noites, entro nessa consciência maravilhosa, mas sei que minha verdadeira herança não será minha até que eu tire esta vestimenta de carne pela última vez. Então, sem perda de identidade, serei um com o Senhor Jesus. Você veio a este mundo com o propósito de conhecer o que possui. Foi-lhe dado, mas você não sabia e não poderá saber até que deixe seu lar celestial para entrar no mundo da morte. Ao filho que permaneceu foi dito: tudo o que é meu é seu. É justo que nos alegremos e nos alegremos, pois este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Incapaz de aceitar o desafio, o filho mais velho permaneceu com o pai e o serviu bem à sua própria maneira maravilhosa e inconsciente, assim como as funções do seu corpo o servem à sua própria maneira inconsciente. Neste momento, o que você comeu no jantar está sendo digerido, assimilado, incorporado ao seu corpo como osso, tecido e sangue. O que você não consegue assimilar, o corpo inconscientemente expelirá do seu organismo. Tudo faz parte de você,
ainda que desempenhando seus papéis inconscientes. Você e eu viemos para desempenhar papéis conscientes no corpo de Deus, e esse papel consciente é ser o próprio Deus, pois só existe Deus despertando e o despertar continuará para sempre. Havia um limite para quantos ele traria a este mundo de tribulação e morte a qualquer momento. Eles são medidos pelo número de filhos de Deus que ele escolheu em si mesmo antes que o mundo existisse. Cada um está destinado a descobrir a paternidade de Deus dentro de si. Ele saberá disso quando a humanidade se constituir em um único ser e o chamar de Pai. Cada parte humana que alguém poderia desempenhar, quando resumida, é Davi, aquele ser único do qual você um dia surgirá para nascer de novo. Então, tendo amadurecido, você perceberá que ele não é seu pai, mas seu filho, pois Davi, no espírito, o chamará de pai. Espero que isso esteja se tornando mais claro para você, pois é muito importante que você entenda a distinção entre os dois usos da palavra Cristo. Ele não é apenas aquele em quem o ideal foi alcançado, mas é a humanidade que contém o ideal na forma de uma semente preciosa e incorruptível. Essa semente crística contém em si o poder da autoexpressão e do autodesenvolvimento, e germinará, brotará e florescerá em plenitude em você. Então, a soma total de todas as suas experiências humanas se apresentará diante de você em toda a sua beleza celestial e o chamará de Pai. A história de Jesus é uma parábola encenada para nos instruir. Quando Paulo percebeu isso, disse: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou, a vós outros, ante cujos olhos Jesus Cristo foi retratado como crucificado? Sois tão insensatos, tendo começado com o Espírito, que ides adorar algum serzinho de carne? Recebestes esse entendimento pelas obras da lei ou pela fé que ouvistes? Bem, o mundo cristão acabou com a carne. Eles veem Jesus como um corpo de carne e osso, embora ele nos diga no Evangelho de João: Eu e meu Pai somos um, e meu Pai é Espírito. Se vós e vosso Pai são um, e vosso Pai é Espírito, não sois Espírito. Vós, que começastes como Espírito, ides terminar como carne. Hoje, toda a comunidade cristã adora um homem de carne e osso. Mas, como Paulo, não mais verei nenhum personagem das Escrituras como humano, embora eu já tenha considerado Cristo do ponto de vista humano, não o considero mais assim. Agora vejo toda a Bíblia como uma alegoria. Paulo expressa isso claramente quando diz: A história de Abraão é uma alegoria. Como judeu devoto, Paulo pensava que Abraão, Isaque e Jacó viveram como homens segundo a carne, mas quando seus olhos se abriram, ele viu todos os personagens das Escrituras como panos de fundo, estados espirituais eternos que culminam naquele em quem o ideal floresce. Então ele soube que não podia ver o ideal florescente como carne, quando todos os outros são espírito. Todos os personagens das Escrituras são estados eternos do Espírito pelos quais a alma imortal passa e chega àquele estado final chamado Jesus, quando a semente chamada Isaque, que foi plantada em você no princípio dos tempos, frutifica. Você verá que o segundo filho é sempre sacrificado. Abel, Isaque, Jacó, um após o outro, culminando no único ser grandioso que é o próprio Deus. Espero ter deixado claro esta noite, pois me esforço por vocês para que tenham todas as riquezas de uma compreensão segura e do conhecimento do mistério de Deus sobre Cristo. Espero que, ao ouvirem a palavra Cristo, não pensem em algum ser histórico que viveu há 2000 anos, mas compreendam a grande distinção entre os dois usos da palavra, de um representando a humanidade em sua forma ideal e o outro representando o homem daquela raça humana em quem o ideal foi alcançado. Todo aquele em quem esse ideal é alcançado é Jesus Cristo, e todos vocês saberão que são eles sem qualquer perda de identidade. Esse é o grande mistério. Portanto, quando lerem a Bíblia no futuro, tenham em mente esta importante divisão referente ao uso da palavra Cristo. Em um minuto vocês estão falando em nome do Pai e, no momento seguinte, em nome do Filho. Aprendam a discriminar entre os dois e verão como a mesma consciência está desempenhando os diferentes papéis. Você está desempenhando o seu papel agora mesmo, fazendo a vontade de Deus. Você a desempenhará exatamente como ela se manifestou e como será consumada. E lembre-se: apesar dos horrores do mundo, o resultado final será belo. Você verá a beleza do resumo quando Davi o chamar de pai.
Esse era o plano antes do início dos tempos. No estado de Abraão, tivemos uma prévia do que vivenciaríamos, mas não sabíamos que, no final, nos tornaríamos o próprio Deus. Como o homem poderia acreditar, quando o filho que restava reclamava de nunca ter recebido um único cabrito? Ele não conseguia entender como, quando aquele que era tão perdulário retornou, lhe deram o bezerro cevado, a túnica, o anel e sandálias foram colocadas em seus pés. Disseram-lhe, mas ele não conseguia entender. Há muitos anos, tive uma visão para ilustrar esse ponto. Encontrei um enorme mar de girassóis, cada um com um rosto humano e cada flor enraizada na terra. Quando um balançava, todos balançavam. Se um sorria, todos sorriam. Eles se moviam em uníssono, enquanto eu, certamente não tão bonita quanto eles, sabia que era mais livre do que qualquer um deles. Nenhum deles conseguia se desprender daquele chão. Nenhum deles conseguia franzir a testa se os outros sorrissem. Nenhum conseguia ficar ereto se os outros se curvassem, pois todos se moviam em uníssono. Eles eram os filhos que nunca saíram. Mas eu, tendo deixado meu lar celestial e passado pelo inferno até aquela visão, sabia que desfrutava de uma liberdade que eles não podiam conceber. Eu era livre para caminhar entre eles, sorrir, rir, chorar e se curvar, enquanto eles não podiam fazer uma coisa independentemente da outra. Eles não sabiam que tudo era deles para tomarem. Mas vocês que saíram do Pai retornarão ao Pai como o Pai, sabendo que tudo é seu. Então você entenderá o Salmo 50. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e tudo o que nele há. O gado em 1000 colinas é meu. Se eu tivesse fome, mataria e comeria. Por que pedir permissão a qualquer homem para usar o que lhe pertence? Esta é a história das Escrituras, mas o homem não tem consciência de sua herança até nascer do alto. A partir de então, ele não se preocupará em se esforçar para tornar seus desejos realidade, ele saberá que eles já são reais. Mas até esse dia, aplique a lei a qualquer desejo do seu coração, presumindo que você o possui. Durma como se fosse verdade e ele será atraído para você. Continue aplicando a lei a esses muitos fins até que a semente de Cristo floresça. E quando isso acontecer, seu corpo carnal se desprenderá pela última vez, pois você saberá que é o Senhor Jesus. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, exceto pelo Espírito Santo, e quando o Espírito Santo vier, ele trará à sua lembrança todas as coisas que eu lhe disse, reencenando o drama dentro de você. Depois de assistir à prévia da peça antes do início da jornada, quando o final chegar, você entrará na peça para descobrir que é Deus Pai. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, antes de encerrar o áudio de hoje, quero agradecer a todos que sempre estão aqui, curtindo, comentando e compartilhando os áudios aqui do canal. Também quero agradecer o apoio de todos que fazem parte da nossa comunidade de membros. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.